meus amigos e amigas, pessoal, vamos agora tratar de um tema muito importante. A gente já viu um pouquinho ali, mas vamos tratar de novo, pessoal. Sempre é bom você estar vendo aí essa parte de fundamentação dos direitos humanos, tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui no meio, tá legal, beleza. Fundamentação histórica dos direitos humanos. Nós vimos, pessoal, em blocos anteriores, né, a fundamentação teórica, né? Fundamentação teórica dos direitos humanos, das teorias, das concepções, né? Pois bem, agora nós veremos aqui a fundamentação histórica, em quais fatos historicamente, tá, os direitos humanos foram fundamentados. Certo? Os direitos humanos, pessoal, passaram, né, por vários fatos aí históricos, ok? Muito importantes, divisores de água, né? Divisores de água, certo? Na luta pela conquista dos direitos humanos, como eles são hoje. Então, os direitos humanos só são o que são hoje porque nós tivemos vários fatos importantes, né, impactantes, tá, nessa luta pela garantia dos direitos humanos. Então, fundamentação histórica dos direitos humanos. Vamos começar aqui, pessoal. Eu vou começar aqui por cima, tá? Por cima, para deixar aqui bem legal no teu quadro, certo? Com alguns fatos aí históricos, né, ali do período aí da Idade Média, por exemplo, até anteriormente. Fica bem bacana aqui para você. Por isso, vou estar até aqui, show. Tá desde aqui, se eu consigo fazer bem retinho aqui a linha, certo? Sempre gosto de fazer as linhas retas, né? Linhas retas para que você aí também consiga fazer no seu quadro branco, tá? No seu caderno também uma linha reta, tá? Para deixar o esquema bem feito. Esse desceu aqui a serra. Desceu um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar. Ok. Então vamos lá, pessoal. Galera, é o seguinte, a fundamentação histórica dos direitos humanos é saber, consiste em saber, certo? Como eles surgiram. Através de quê? Certo? Através de que eles surgiram. Ou seja, fundamento, galera, certo? Fundamento é algo que fundamento, que dá base. O que é o fundamento de uma casa? É o alicerce, os tijolos. Quais são os fundamentos na história dos direitos humanos? Por exemplo, eu já posso começar aqui dizendo, certo? Que, tá, a igreja, pessoal, é sim um fundamento, certo, importante dos direitos humanos. Principalmente a igreja católica, né? Principalmente a igreja católica. A igreja católica tem papel importante, certo? Nos direitos humanos. Só tirar aqui. Então, olha só, a igreja católica tem papel importante, certo? Nos direitos humanos. Papel importantíssimo. Porque, inclusive, galera, a Igreja Católica, né, de certa forma, protegeu, certo, as pessoas durante algum tempo, né, dos reinados aí maliciosos, tá? Reinados ferozes. Pessoa, mas teve lá, né, aquela questão aí, certo, das fogueiras, né, das bruxas. Pessoal, é preciso adentrar um pouquinho mais na história para saber, certo, o que realmente aconteceu. Mas o fato é que ninguém pode negar a contribuição da igreja para os direitos humanos. A contribuição, pessoal, do cristianismo, tá certo? Olha só, o cristianismo, isto é, a doutrina, certo, de Jesus Cristo, muito, pessoal, contributiva aos direitos humanos. Como é que você pode negar, né? A figura de Cristo, ok? Ninguém pode negar. Então, se você aí, né, não acredita, certo, que existiu Jesus Cristo, aí é a questão mais sua filosófica, entendeu? Mas historicamente, certo, é inegável que isso ocorreu. E isso, né, você pode dizer que a Igreja, certo, católica, o seu fundamento, Jesus Cristo, período antes de Cristo, depois de Cristo, a Bíblia, tá? São fundamentos históricos de direitos humanos. Então, cuidado. Tem muita questão de prova que diz os direitos humanos apenas surgiram pós Primeira Guerra Mundial. Os direitos humanos apenas surgiram pós Segunda Guerra Mundial. Os direitos humanos apenas surgiram, certo, na Inglaterra do século XII. Mentira. Ali, ó, já tinha direitos humanos período antes de Cristo, depois de Cristo, ok? Então tá aí também
certo? Essas noções. Aí, galera, nós também aqui podemos, certo? Deixar aqui as contribuições de duas nações que foram importantíssimas ao mundo, né? Importantíssimas ao mundo. A saber, a saber, as contribuições da Grécia, tá certo? A questão da cidade, né, do respeito, da ética, tá? Roma também teve sua grande importância, justamente aí a questão aí do cristianismo, né? A questão papal do Papa, tá certo? A questão, exemplo, né? Pedro foi o primeiro Papa, né? Que foi encarregado de levar aí o evangelho para todo mundo, né? Pedro, o primeiro Papa, certo? Papa este que teria a missão de também levar esse sacerdócio de evangelizar. Então, pessoal, queira ou não queira você, isso são noções de direitos humanos, a proteção à vida, né? A proteção, certo? A liberdade das pessoas, em época ali em que os reis dominavam, né, a vida das pessoas, a liberdade. Então, Grécia, né, com suas contribuições aí, certo? Filosóficas, políticas, da cidade, né? Da ética, da moral. Roma também com a questão religiosa importante. Ninguém pode negar isso aqui. Então, você pode se afirmar que os direitos humanos fundamentam-se sim aqui nesse período aí, tá bom? E aí, galerinha, começaremos aqui agora, certo? Uma fase que essas fases aqui geralmente são mais cobradas em prova. Por exemplo, ó, nós tivemos um grande evento, tá? Um fato aí muito importante para a afirmação dos direitos humanos. Esse fato ocorrera, vou botar aqui até o ano, 1215, galera. 1215, fato ocorrido, ó, lá na Inglaterra, tá certo? E ficou conhecido como o chamado evento da Carta Magna do Rei João Sem Terra, tá? Evento da Carta Magna do Rei João Sem Terra. Carta Magna do Rei João Sem Terra. Carta Magna do Rei João Sem Terra. Pessoal, o que foi isso, galera? Essa Carta Magna era um documento, certo? Que o parlamento inglês impôs ao rei da época, tá certo? O rei da época, né? O rei. Oi, oi, oi. Pessoal, desculpa, tá? Foi a pilha novamente. As pilhas estão me dando trabalho, mas vamos lá. Então, olha só, eu acho que aqui foi que falhou. 1215, ó, na Inglaterra, foi aprovada a Carta Magna do Rei João Sem Terra. Que documento foi esse? Pessoal, foi um documento para, né, que o rei desse às pessoas, através de um documento assinado por ele, liberdade, né? Liberdade. O povo não mais aguentava, certo? Pagar impostos altos ao rei. O povo não mais aguentava ser preso injustamente, né? As pessoas não tinham direitos, só quem tinha direitos eram os reis mesmo, tá? Né? E os nobres. Então, os burgueses aí começavam, né, a ter ali aquele ganhar espaço, né, e não ter espaço, não ter, né, liberdade econômica. Então, nesse momento, o rei João foi obrigado a assinar uma carta abdicando dos seus poderes, ok? E de terras de muito mais, para dar ao povo liberdade. Então, em 1215, certo, foi assinada a Carta Magna do rei João Sem Terra. O fato é, senhores e senhoras, que essa Carta Magna, o fato é que essa Carta Magna, ela, na verdade, virou quase que uma folha de papel. Carta Magna, ela virou quase que uma folha de papel. Ela não saiu do papel. E aí foi preciso, tá? Foi preciso que na data de 1628, certo? Foi necessário que na data de 1628, deixa eu botar aqui o ano, também lá na Inglaterra, quase 4 séculos após, na verdade, quase 4 séculos após, tá certo?
fosse aprovada, tá, também pelo parlamento, a chamada Petition of Rights, certo? Petition of Rights, pessoal. Pessoal, o que é isso? Galera, a Petition of Rights nada mais é do que uma certa petição, um pedido, tá, do povo, também imposto aí pelo parlamento inglês ao rei da época, tá? Aos reinados da época. Por quê? Porque a Carta Magna ela foi assinada, certo? Dando ao povo que liberdade, mas não saiu do papel. Não saiu do papel. Continuava a ter agressões, tá? Continuava a ter agressões da liberdade das pessoas. E foi imposta aí nesse ano a Petition of Rights, parlamento inglês determinando ao rei certo, que cumprisse a Carta Magna, tá? Cumprisse o que foi nela determinado, tá certo? Beleza. A Carta Magna, ela previu em 1215 uma série de direitos, como por exemplo, a garantia do habeas corpus, né? Então, o habeas corpus tem a sua origem aqui, ó, na Carta Magna. O habeas corpus, a primeira vez que ele foi mencionado foi na Carta Magna, mas não foi cumprido. O que é habeas corpus? Habeas, traga, corpus, traga o corpo. Ou seja, quando alguém era preso, né, criaram uma garantia para a pessoa que estava presa que fosse levada ao rei para ser julgada, se seria solto ou não. Habeas, traga, corpus, o corpo. Só que não foi o quê? Cumprida. A Petition of Rights pediu, né, que cumprisse a liberdade, mas não foi tão enfática em relação ao habeas corpus. Precisou, aí tem outro fato, ó, precisou no ano de 1679, no ano de 1679 precisou, certo? Foi necessário 1679, também na nossa querida Inglaterra. Olha aqui, galera. Olha aqui a contribuição da Inglaterra para a liberdade, para os direitos. Ó. Tudo isso é o quê? Tudo isso ó, são fundamentações, tá? Tudo isso são fundamentações dos direitos humanos. Aí ó, foi aprovado um documento chamado Habeas Corpus Act, tá? Habeas, Habeas Corpus Act. Pessoal, o nome já nos dá a resposta, né? Habeas Corpus Act. Act é ato. Habeas Corpus, habeas corpus. Foi aprovado lá no parlamento inglês um ato, tá? Como se fosse uma lei só para regular o habeas corpus. Ou seja, aqui ó, era o parlamento obrigando ao rei que fizesse cumprir a garantia do habeas corpus que foi lá na Carta Magna já prevista. Então aqui, ó, em 1679, certo, na Inglaterra, foi também certo, imposto aí ao cumprimento do habeas corpus, a liberdade de vida das pessoas garantida por meio do habeas corpus, tá bom? Deixa eu beber aqui uma aguinha que eu tô um pouco rouco, tá? Vocês estão vendo, né? Então, pessoal, então olha só, temos aqui, ó, mais esse ato. Então, tudo isso aqui já são contribuições, fundamentações históricas. Ou seja, por que é que hoje os direitos humanos são como são? Porque nestas épocas aqui, ó, tá, houveram esses atos para afirmar. A igreja, o cristianismo fundamentou os direitos humanos, a Grécia e Roma fundamentaram os direitos humanos, a Carta Magna fundamentou os direitos humanos, a Petitio fundamentou os direitos humanos, o habeas corpus fundamentou os direitos humanos. Pessoal, acabou? Acabou não. Por quê, pessoal? Também aqui na Inglaterra, olha a importância dos ingleses aqui nos direitos humanos. Também na Inglaterra, certo? Nós tivemos a aprovação em 1689, aí sim, talvez o mais importante, né? O mais importante documento de direitos na Inglaterra, que foi a famosa Bill of Rights. A famosa Bill of Rights. Pessoal, o que é Bill? Bill é declaração. Of, de rights, direitos. Foi uma declaração de direitos que foi aprovada lá na Inglaterra. Essa declaração de direitos, pessoal, essa declaração de direitos é como se fosse uma Constituição, tá? É como se fosse uma Constituição. É uma Constituição. Declaração de Direitos. E até hoje, se você pesquisar no Google, você vai encontrar
essa Bill of Rights. A Bill of Rights, ela fez o quê, ó? Ela condensou tudo isso aqui, certo? E colocou um documento lá. Declaração de Direitos, como se fosse a Constituição Inglesa. Não é correto afirmar que a Constituição Inglesa, porque lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, não é como o nosso, né? A Constituição não é escrita, é uma série de documentos. Esses aqui, ó, né? É uma série de documentos. Lá é o país da Common Law, né? Common Law, entendeu? Ou seja, as leis costumeiras, né? As leis, elas vêm do costume e não do legislador. Então, a Bill of Rights é como se tivesse sedimentado essa série de documentos aqui, certo? Em busca dos direitos e garantias fundamentais de direitos humanos, a liberdade, por exemplo. Pessoal, parou aí? Não parou. A Inglaterra contribuiu mais para fundamentar os direitos humanos. Porque a Inglaterra também aprovara em 1600, aliás, 1707, tá? Aprovara em 1707, ó, 1707, também na Inglaterra, aprovara o famoso Act of Settlement. Act of Settlement. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Act of Settlement. Acho que é assim, ó. Settlement, tá? Settlement. Act of Settlement. Pessoal, que diabo é isso, mano? Galera, isso aqui, ó, era como se fosse, tá, uma lei, um decreto para, certo? Fazer uma separação entre os poderes. Entre o poder do rei, tá? Poder do rei, executivo, entre o poder legislativo e o poder judiciário. Olha só, ato of settlement. O que é settlement? Ato de sedimentação, de separação. Aqui, ó, era a separação entre um poder e o outro. O poder que legisla, o poder que administra, o poder que julga, entendeu? É como se fosse aqui no Brasil a separação de poderes, que está na Constituição. Então lá, esse ato ele afirmou, certo? Essa separação. Então olha aqui, ó. Inglaterra, 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 pessoal. Foi muita contribuição inglesa para a conquista. É claro, né? É claro que a Inglaterra também, durante muito tempo, ela subjugou os americanos, né? E aí, inclusive, é o próximo ato histórico, é a próxima fundamentação histórica, entendeu? Mas ela lutou, de certa forma, por direitos humanos, mas ela mesma, em algum ponto, ela, né, ela ofendeu esses direitos humanos. Por quê, pessoal? Porque, ó, nós tivemos aqui, certo? No ano de 1776, a Declaração Americana de Direitos Humanos, tá? Então, em 1776, os Estados Unidos da América, certo? Viravam aí, né? Na verdade, Estados Unidos da América, tá certo? Ou seja, né? Tivemos aqui, galera, a Declaração Americana, tá? Independência, Declaração de Independência Americana. Independência Americana, tá? As 13 colônias, tá? Americanas tornavam-se independentes do jugo inglês. Então, as 13 colônias americanas que eram governadas, tá, pelo reino inglês, ficaram o quê? Independentes, né? Com a declaração americana da independência, tá? Declaração de Direitos Humanos também. Então, perceba que nesse ano aqui foi um importante ano na luta pela liberdade do povo americano. Surgindo aí, né, os Estados Unidos da América. Foi a independência das 13 colônias que estava subjugada ao reino inglês. Olha que ironia, né? A Inglaterra lutando por liberdade, mas ela mesma tá não dando liberdade ao povo americano. O fato é que os americanos ali conquistaram sua liberdade. Beleza, pessoal. Então, olha só. Esse negócio de direitos humanos, tá, é um dominó, né? Efeito dominó. Quando uns países conseguem, os outros vão atrás. O fato é que, além de ter tido aqui essa conquista de liberdade na Inglaterra, certo? Nos Estados Unidos, outra nação importante, né, já lutava pela liberdade e conquistara. Porque tivemos aqui, certo? Na data, no ano de 1789, talvez uma das mais importantes e impactantes revoluções. Galera, 1789 tivemos o quê? Revolução Francesa, pessoal, tá? Revolução Francesa. Revolução Francesa
que ocorreu aqui, certo? Que talvez pode ser destacado entre as evoluções como, né, o fato mais impactante e importante. Todos aqui tiveram a sua contribuição para os direitos humanos, mas a Revolução Francesa também tem, porque, né, ela foi mais impactante, né, pela ação também, tá, pelos fatos que houveram e muito mais. Então tá aí, ó. A Revolução Francesa também foi um fato importante na busca, né, nessa fundamentação histórica dos direitos humanos. Pessoal, o fato é que você vai ter até aqui certo, uma série de eventos que foram eventos localizados, né? Aqui foi o cristianismo, né? Alguma parte do mundo, Grécia e Roma, aí vem Inglaterra, entendeu? Aí vem, né, Estados Unidos, França. Então, olha só, são eventos que não são em todo mundo, tá? São compassados, né? São eventos divididos entre nações, na busca por direitos humanos, na busca por fundamentar os direitos humanos. Eu vou começar aqui agora a colocar aqui para baixo uma série de atos que, na verdade, começam a ser mais impactantes do ponto de vista global, tá certo? E aí, esses atos eles vão ter, certo? Uma ligação. Eu vou fazer a ligação, mas eu vou botar aqui para baixo. É a fundamentação histórica dos direitos humanos agora aqui na linha de baixo. Também vou fazer aqui, né? O nosso esquemazinho aqui vai ficar bem interessante para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a mesma linha que eu fiz aqui, que ela ficar bem retinha. Ih, ficou meio derriado, cara. Ficou meio derriado bem aqui. Começou aqui. Olha aí. Vamos lá, deixa eu melhor aqui. Deixar bem mais. Foi bem aqui, ó. Aqui desceu a serra. Pra cá, bicho. Pra cá. Bora pra cá. Bora pra cá. Não, aqui subiu demais, bicho. Ai, deixa assim mesmo. Tá bom, vai embora. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Olha só aqui o que foi que ocorreu. Ali na Revolução Francesa, né? Você percebe, galera, que as nações, elas começam a ter o quê? Ó? Começam a ter liberdade, né? Então, ali, as nações começam a ter liberdade. Então, imagina que essas nações, elas eram, tá? Governadas por reis, né? Muito absolutistas, mas ali, elas começam o quê? A ser livres, ó. Liberdade, 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 liberdade. Aí, galera, aqui, né, é que vai ter aquele problema, porque quando você tem muita liberdade, né, e autores lá daquela época diziam, né, Aristóteles, um pouquinho mais cedo, depois de Montesquieu, que conheceis, né, o homem quando dei a ele liberdade. O fato é que, infelizmente, tantas nações, né, em evolução, crescendo com liberdade econômica, uma querendo ser maior que a outra economicamente, isso não daria correto, né? E não deu correto. Por quê? Nós tivemos aqui, ó, de 1914 a 1918, aliás, 19, tá? Um dos mais, né, impactantes eventos nessa luta por direitos humanos, que foi a Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra Mundial ocorreu, tá certo? A essa Primeira Grande Guerra Mundial, né? Teve alguns mortos, tá, feridos, né? Nações aí ficaram, né, destroçadas com ela, tá certo? E aí, galera, essa Primeira Guerra Mundial, ela fez nascer a necessidade no homem de criar, né, uma organização para que proibisse, evitasse mais guerras. O povo não queria mais guerra, tá? O povo viu que a Primeira Guerra foi muito nociva, né? Às nações de todo o mundo. E aí o povo não queria mais guerra. O fato é que após a Primeira Guerra Mundial, foi criada, né, tentaram criar, aliás, uma organização que seria uma organização responsável por evitar uma Segunda Guerra Mundial, por trazer paz às nações, por trazer paz às nações. Essa organização
foi criada no ano de 1919, tá certo? 1919, ela ficou sendo chamada por Liga das Nações, tá? Liga das Nações. Liga das Nações. Então, a Liga das Nações era uma organização que fizeram parte dela, certo? Nações que participaram da guerra, porém, ela teve um problema. A Liga das Nações, dela não participou uma importante nação que participou da guerra, que foram os Estados Unidos. Então, aqui foi um problema. Por quê? Porque, perceba, os Estados Unidos é uma nação importante, né? E aí, certo? A não participação dos Estados Unidos na Liga, de certa forma, enfraquecia ela. Porque, certo? Imagina aí um campeonato brasileiro e que não tem Flamengo e Corinthians. Enfraquece. Não tem Palmeiras, enfraquece. Entendeu? Então a liga não teve participação dos Estados Unidos. E aí contam alguns que essa liga ela teve seu fracasso por esse motivo também, porque não participou dela os Estados Unidos. O fato é, galera, que também com a Liga das Nações, tá certo? No mesmo ano foi aprovado o famoso Tratado de Versalhes. No mesmo ano, com a Liga, foi aprovado o famoso Tratado de Versalhes. Tratado esse, galera, que era um tratado também para pôr fim, né, à Primeira Guerra Mundial e colocando, certo, condições para a nação perdedora, que foi principalmente quem? A Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes tinha lá várias obrigações destinadas à Alemanha, né? Como obrigações para pagar indenização aos países, né, que tiveram mortos na guerra, certo? Entregar armas à Alemanha. Por esse tratado aqui, ela foi obrigada a entregar armas, entregar, certo? Território. A Alemanha quebrou aqui, pessoal. Quebrou. Ah, esqueci, pessoal. Essa liga também foi chamada na época, tá? Por Sociedade das Nações, tá? Também foi chamada Sociedade, certo? Das Nações. E aí, certo? O enfraquecimento da Liga, porque não participou dela, Estados Unidos, tá certo? E aí, o tratado, né, obrigando a Alemanha a pagar indenização bilionária às nações que participaram da guerra. Isso aqui contam alguns, tá certo? Que teriam sido um dos motivos para que eclodisse mais tarde a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, o Tratado de Versalhes, junto com o enfraquecimento da Sociedade das Nações, tá certo? Alegam alguns que foram um dos motivos para certo, da Segunda Guerra Mundial. Ora, o enfraquecimento da Liga, né, e o Tratado de Versalhes colocando obrigações, né, para a Alemanha se viu o quê? Revoltada, né? Revoltada, certo? Com o tratado. E aí, certo? Revoltada com o tratado, né? Nascia lá na Áustria um louco chamado Hitler, que foi morar na Alemanha, né? E já ficou putinho com o tratado que obrigou a Alemanha a entregar armas, território e muito mais. A Liga fracassando. Ora, isso aqui foi o palco necessário, tá? Foi o palco necessário, né? Foi a pólvora necessária para que em 1900, tá? 1939, pessoal, eclodisse o evento, né? O evento mais trágico, triste na história dos direitos humanos, tá? 1939 a 1945 eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. Segunda Grande Guerra Mundial, pessoal. E esse evento foi talvez não, é o evento, né, mais impactante, trágico, né, mais um divisor de águas no tratamento dos direitos humanos. Foi aqui, certo, que os direitos humanos tiveram um papel importante no mundo, né, que passaram no todo a dar importância, né, importante aos direitos humanos, com a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, né, logo após seu fim, propiciou a criação de, agora sim, uma organização maior, né, mais forte, para evitar uma Segunda Guerra Mundial,
aliás, na Terceira Guerra Mundial, chamada Organização das Nações Unidas, tá? Então, em 1945, foi criado, certo? Lá em São Francisco, né? A Organização das Nações Unidas, ok? Através de uma carta, certo? Através de uma carta, tá bom? E aí, pessoal, para a gente conseguir concluir, né, esses temas aqui dos fundamentos históricos, no bloco que vem eu vou terminar falando né, do que foi a Carta ONU, né, do que ela fez, do que ela não fez, certo? E dos documentos seguintes a ela também mais importantes. De hora, tira o print aí, tá certo? E no bloco que vem continuamos com os sistemas. Tamo junto, rumo à IPE.